Desde que houve a reforma trabalhista, os processos diminuíram 45% no Rio Grande do Norte. Para entender essa queda, recebemos aqui no estúdio do TVU Notícias o juiz do trabalho, Décio Teixeira. Boa noite, Décio. Seja bem-vindo ao TVU Notícias. Então, desde que houve realmente essa questão da reforma trabalhista, houve uma diminuição no número de ações, né? E como que o TRT avalia essa mudança, essa diminuição? Bom, boa noite aos telespectadores, boa noite a você também. É fato, né? Contra números não há como se negar. Realmente, as estatísticas do último ano, dos últimos 12 meses, né? Desde que entrou em vigor a reforma trabalhista, em novembro do ano passado, demonstram que realmente houve essa queda de em torno de 45% no número de ações. Aí você pergunta, por que isso, né? Por que essa queda nesse número de ações? A única coisa que pode explicar, que através da reforma trabalhista, é a questão da diminuição do acesso à justiça, né? Como a gente já conversou. Hoje o trabalhador que antes tinha um pleno acesso à justiça, que podia entrar, pedir aquilo que achava que tinha direito, e caso não tivesse sucesso ele não seria penalizado por isso, hoje ele pode sofrer uma penalidade e além de não ganhar aquilo que ele está pleiteando, né, por algum motivo, ele também perder parte do que ele ganhou para pagar despesas do processo, como custas e honorários advocatícios da parte contrária. A ANAMATRA, né, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, faz realmente essa associação dessa queda do número, né, em todo o Brasil, com a insegurança jurídica causada pela reforma. Então quer dizer que o TRT também concorda com isso, né? Sim, porque não há outro, digamos assim, elemento que possa justificar essa queda, né, do número de ações trabalhistas. Porque a reforma trabalhista, ela praticamente pautou-se em 3 pontos, né? A questão do direito material, do direito do trabalho efetivamente, retirando alguns direitos que o trabalhador possuía, algumas garantias, alguma coisa relativa à jornada de trabalho, a mulheres gestantes, buscou, assim, de certa forma, enfraqueceu também os sindicatos, né? Com o fim daquela contribuição sindical obrigatória, os sindicatos passaram a ser mais frágeis e até buscar outras formas de financiamento. E na parte processual veio nessa questão do acesso à justiça, trazendo empecilhos e, digamos assim, óbices a que o trabalhador venha à justiça e postule aquilo que ele entende ter direito. Um exemplo bem concreto que a gente vê no cotidiano forense é a questão relativa às ações acidentárias, né, onde muita gente buscava a justiça alegando alguma doença ocupacional, que são aquelas doenças relativas ao trabalho, e como é uma ação que notadamente sempre precisa de uma prova pericial, que isso tem um custo, hoje os trabalhadores muitas vezes desistem de entrar com a ação porque ficam com receio de, se não tiver sucesso, ter que arcar com essa despesa, né? É possível dizer que a nossa situação atual, existe uma dificuldade no acesso pleno realmente à justiça nesse sentido? Em relação à justiça do trabalho, há esse óbice novo com a reforma trabalhista, né, que não havia antes. Nos outros ramos, principalmente no civil, né, que é onde as partes têm uma certa igualdade de condições, seja econômico-financeira, seja até de conhecimento, já existe essa restrição porque as custas são muito caras, né, para você entrar com a ação tem um custo muito alto. Mas nas justiças mais protetivas, como a justiça trabalhista e o direito do consumidor, que são as juizados especiais, e até a direito previdenciário, na Justiça Federal também, havia essa abertura, digamos assim, de você ter um pleno acesso à justiça sem ter um custo, sem ter nenhum custo para que você pudesse ter seus direitos examinados. Só que agora na Justiça do Trabalho, como eu falei, tem esse obstáculo, né? Esse risco, digamos assim. Verdade. Então, Décio, muito obrigado. A gente acabou de conversar com Décio Teixeira, que é juiz do trabalho. Boa noite.